Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta quarta-feira. E se você está dormindo bem, provavelmente o teu humor está bom. Você está aqui prestando atenção, atenta a todo o conteúdo que a gente está passando aqui. Agora, se você está desde aí de semana passada sem dormir, fica acordando à noite, aí não sei, porque daí já começa a memória falhar, a gente já começa a ficar mais irritado. É ou não é assim, né? Quando a gente deixa de dormir. A qualidade do sono, ela é muito importante para muitos aspectos da nossa vida. É sobre isso que nós vamos falar agora. Então, estou com uma especialista aqui no assunto. Eu estou com a Jaci Maria Alves. Ela é especialista em clínica médica, endocrinologia e metabologia do Hospital INC. Bastante títulos, vamos te explorar aqui hoje. Seja bem-vinda, viu, doutora Jaci? Muito obrigada e agradeço o convite para falar desse assunto que eu considero um assunto de utilidade pública, com né? Certeza, com certeza. Olha só, você viu aqui no intervalo, os meninos falaram assim, opa, me interessa. Tem muita gente que tem uma qualidade de sono ruim, né? Que não dorme direito. Tem muitas pessoas que eu conheço que perdem o sono. Então, realmente, acho que a gente teria que começar esse assunto entendendo o seguinte, vamos direto ao ponto, né? O que é que interfere, de fato, nessa qualidade do sono? Eu sei que são muitos fatores, né? O que mais você vê na clínica, assim, o que mais é um fator de peso? Então, veja, né? Primeiro eu quero falar assim que dormir é uma atividade essencial para o ser humano, né? Um terço da nossa vida... Parece uma atividade, né? Mas é. Mas é, né? A gente acha que é um processo passivo e, na verdade, é um processo totalmente ativo. Um terço da nossa vida a gente passa dormindo, então a gente não pode menosprezar. Existem vários fatores, né, que predispõem. Primeiro, essa nossa sociedade que a gente vive hoje em dia, então a gente precisa se remeter aos tempos passados, né? Então, quando começou a gente se atentar a essa questão do sono, né? Então, no século XIX, os nossos horários de sono começaram a ser regulados pelos horários das fábricas, né? Do funcionamento das fábricas. Então, tem a ver com a Revolução Industrial. Exatamente, já ali teve uma... Exatamente. E com o passar do tempo, foi se tendo aquela ideia de que dormir é dispensável, que é perda de tempo. E agora, nos últimos anos, sim, tem se falado cada vez mais da importância do sono, não só para a questão mental, de humor, cognitiva, mas a questão física e orgânica. Isso é muito importante, né? Então, assim, não é só o especialista, o médico especialista em sono que deve abordar isso. E eu falo assim, qualquer médico, independente da especialidade, ou até profissionais de saúde em geral, precisam colocar isso em consideração. Porque, na verdade, assim, a falta do sono inadequado está relacionada a várias questões de saúde, questões metabólicas, cardiovasculares e uma série de outras coisas. Então, os fatores são inúmeros, né? Sim. Então, na verdade, a nossa vida agitada, aquela pressão por produzir o tempo todo, todo o tempo, né? Então, assim, a gente sem não tem horário, sem aquele descanso, né? E, como eu falei, né, os últimos trabalhos, os últimos artigos estão mostrando pra gente cada vez mais a importância do sono para restabelecer todas as nossas funções cerebrais, metabólicas, orgânicas, enfim, cognitivas, né? Bom, então eu já entendo que o ritmo de vida é o fator que mais pesa nessa questão do sono. Provavelmente preocupações, acredito que é a forma como cada um lida com as suas atividades, com as suas preocupações. Exato, Carol, uma coisa muito importante, eu falo assim para os meus pacientes, para as pessoas que eu conheço, a gente precisa acordar já com a ideia de se preparar para o sono, né? É mesmo? A verdade é essa, né? Então, veja, né? Então, o nosso estilo de vida, então, assim, minha abordagem nas minhas consultas é muito baseada em medicina do estilo de vida. Certo. Que é voltar para o básico, né? Sim. Você se alimentar de uma maneira saudável, fazer exercício físico regular, procurar não fumar, bebida alcoólica com moderação, gerenciar estresse. Então, tudo isso influencia. Então, por exemplo, a prática de exercício físico, a gente está falando cada vez mais da importância disso para a nossa saúde como um todo, inclusive para o sono. Então, né, a prática de exercício físico regular faz com que a nossa qualidade do sono seja melhor, desde que a gente evite exercícios físicos muito vigorosos tarde da noite, que isso pode dificultar. Alimentação leve. Então, eu costumo falar assim, 3 horas antes de você dormir, tentar fazer a última alimentação. Melhor dormir com fome do que pesado ou não? Não necessariamente com fome, mas a última refeição mesmo, tentar mais tranquila. E 3 horas antes de dormir, então antes de você dormir, imediatamente antes, se você for optar por comer alguma coisa mais leve, uma fruta ou um copo de leite, por exemplo, morno, que a gente que tem triptofano e pode ajudar na qualidade do sono. Sabe aquela coisa de vó também, de chás?
chá de capim, sabedoria, né, dessas camomila, pessoas. erva doce, isso pode ajudar, desde que não seja muito perto da hora de dormir, para não dar causa vontade do, de, da de ir ao bexiga. banheiro. Mas, assim, por que eu falo que a gente tem que se preparar logo de manhã? Porque, assim, durante o dia a gente faz as nossas atividades normais, então a gente trabalha, a gente tem todas as nossas atividades, mas tem algumas coisas que a gente já pode cuidar desde a hora que a gente levanta. Então, exercício físico, tentar não fazer exercícios muito vigorosos depois das 5, 6 horas da tarde. Cafeína, né? Tem gente que vive à base de café. Então, tentar ingerir essas bebidas à base de cafeína até 6 horas antes de dormir, isso é uma coisa super importante. Né? Então, lá depois das 4 da tarde, tentar evitar chamate, café, bebidas à base de cola. Então, tudo isso influencia, parece pequeno, mas não é. Então, se a gente abordar a higiene do sono, a gente consegue corrigir muita coisa. Mas é claro, a gente tem os transtornos, né? Então, assim, se a gente considerar a insônia, que é o principal distúrbio do sono, né? Mais ou menos é o mais prevalente. Então, a maioria dos casos, a gente consegue melhorar com medidas comportamentais mesmo. Não necessariamente com medicação, né? A gente tem mais de 80 distúrbios do sono conhecidos, né? Meu muita Deus, coisa. é muita coisa. O mais prevalente é a insônia e a síndrome da apneia do sono. Né? E a insônia, quando você fala, até aproveitando que tem participação de telespectador nosso. Quando você fala insônia, é aquele sono interrompido no meio da noite. Isso é considerado insônia? Eu falo assim, sono é um assunto que a gente poderia ficar o dia inteiro falando. Adoro. Com Mas certeza. assim, ó, o que é insônia? Porque tudo para as pessoas é insônia. Tá. Insônia é quando você tem a possibilidade de dormir. É diferente de privação de sono. Os pais de crianças... Você pode dormir, mas não dorme. Tipo, você tá lá deitado na cama e você tem o tempo, as condições, a cama confortável e não dorme, é isso? Eu costumo brincar, Carol, assim, pais de crianças pequenas não contam, porque na verdade... Sim, porque daí tá privado do sono. Tá, mas não é um distúrbio, é porque ele não tem condições para dormir, certo. Tá? Ou pessoas que vivem de plantão, né? Não, insônia é quando você tem as condições apropriadas e você tem uma dificuldade em pegar no sono, ou você acorda durante a noite, ou você desperta mais cedo do que o seu habitual. E isso tem que ser mais de 3 vezes por semana, por mais de 3 meses. Tem que ser uma coisa sustentada. Tá. Né? Senão, coisa senão é esporádico, daí não precisa se preocupar. Exato. E uma coisa importante também, né? Muita gente, às vezes, chega no consultório e fala, eu preciso de remédio para dormir, porque realmente é desesperador você não conseguir dormir. Isso afeta teu humor, afeta a cognição, tudo, afeta a memória, absolutamente tudo. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, AVC, infarto, colesterol, tem a ver com obesidade. Então, na minha especialidade, é uma coisa super importante. Não tem como eu falar de obesidade e diabetes sem falar de sono. Não tem como, porque a gente sabe que tem influência na glicemia, na dificuldade em perder peso. Né? Então, tem todas essas questões envolvidas, né? Tá, mas então eu sei que cada caso é um caso e não vou pegar a tua resposta genérica aqui, não é essa a ideia. Mas, por exemplo, uma pessoa que não consegue dormir, já foi no médico, viu que realmente já fez a higiene do sono, fez todos os ajustes necessários e ainda não consegue. Você é da opinião de que é melhor que tome um remédio para induzir ao sono? Seria menos prejudicial do que a pessoa ficar sem dormir, por exemplo? Essa pergunta, ela é muito importante, tá? Primeiro, a gente precisa colocar em mente que o tratamento de primeira linha para insônia é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Que seria que resolve uma boa parte, tá? E inclui vários aspectos, né? Inclui a higiene do sono, que é isso que eu falei. Ter um ambiente adequado para dormir, então um quarto escuro. Porque assim, o que acontece? As pessoas, elas não têm... Às vezes não percebe isso. Continua na atividade, continua trabalhando, continua no celular, continua nas telas. Então, assim, a maioria dos casos a gente consegue corrigir com medidas comportamentais. Que inclui higiene do sono, então, ter horário para dormir, para acordar, a questão do quarto, a questão de evitar o café, a questão de você se preparar para dormir, você desligando telas, você não trabalhar, né, ali tarde da noite, 2 horas antes de dormir. Fazer todos os ajustes de estilo de vida. De estilo de vida. Aí tem a abordagem comportamental mesmo, né, que é a abordagem cognitiva, que é você desmistificar crenças em relação ao sono, enfim, uma série de coisas. Também tem isso, Controle de estímulos. Então, assim, né, tarde da noite, não ficar naquela gritaria, naquela agitação, assim, tentar realmente fazer um ambiente mais tranquilo. Restrição de sono é uma coisa importante. Por exemplo, a pessoa não conseguiu dormir, às vezes ela estende de manhã ou ela tira cochilos ao longo do dia. Entendi. Entendeu? Então assim, todos esses hábitos têm que ser revisados. Aí tem gente que fala assim, mas doutora, mas aí eu não dormi e vou continuar não dormindo durante o dia. A ideia é essa, justamente. Pra ver se regula mesmo. Exatamente. Técnicas de relaxamento, né? Então tem muita coisa pra tentar antes de um remédio. Exatamente. Porque quando a gente precisar dos hipnóticos, os famosos benzodiazepínicos, o ideal é que eles sejam por um curto tempo,
Tá. 2 a 4 semanas, e tem pessoas que tomam a vida inteira, né? Então o ideal assim, é evitar. Evitar. E isso, ou seja, deixar só realmente, tentou tudo, Exato. não der certo, aí sim, ir pra uma... E uma coisa super importante, Carol, é que assim, a gente precisa saber se esse distúrbio ele é primário ou é secundário a alguma outra coisa. Porque, por exemplo, a gente sabe que a insônia pode ser o sinal precoce de depressão, por exemplo. E essa depressão não está sendo tratada. Um sinal precoce de transtorno de ansiedade, ou um sinal precoce de um hipertiroidismo. Às vezes a tireoide está funcionando demais, a pessoa não sabe. Então, ou seja, algum outros orgânica. diagnósticos que precisam ser levados em consideração. Exato. A própria insuficiência cardíaca, por exemplo, então tem vários, refluxo, então uma série de coisas. Então, por isso que eu falo assim, ó, qualquer abordagem clínica, o principal é a história da pessoa, então, que é a anamnese, que a gente chama, o exame físico, e dependendo do que a gente encontrar, a gente pede os exames pertinentes, tanto laboratoriais, quanto de imagem, e até polissonografia, pra gente investigar o que tá por trás disso pra fazer o tratamento adequado. Mas, então assim, frisando, benzodiazepínico, indutores de sono, eles não foram feitos para ser usados pro resto da vida, como uma boa parte faz, né? Então seria por tempos limitados, ou aquela pessoa que às vezes, por exemplo, tá hospitalizada, tá com distúrbio do sono e tá no hospital. A gente não vai conseguir, em tempo hábil, fazer uma terapia cognitivo-comportamental nessa pessoa, entendi. então a gente usa por um curto período. Mas a terapia cognitivo-comportamental tem uma eficácia muito grande. Isso todos os estudos mostram. Às vezes são 8 sessões ao longo de 2 meses. Você sabe que tem estudos até... 2 meses? Deixa eu só te cortar um pouquinho, porque eu acho que isso é importante. Às vezes a pessoa ela desiste de um tratamento por não ter uma previsão. Exato. Então você acredita que nessa investigação, nessa mudança de hábito, estilo de vida, cerca de 2 meses ela vai começar a ver uma melhora? Exato, é isso? Exato. Eu vejo assim, na própria prática de consultório mesmo, assim, a maioria dos pacientes, assim, quando a gente aborda todas essas questões que eu conversei com você, que parecem simples, mas as pessoas não fazem o básico às vezes, né? A gente consegue... a gente consegue corrigir uma boa parte. Né? E você sabe que às vezes o paciente vai assim, tá com diabetes descontrolado, ou uma hipertensão descontrolada, ou qualquer outra coisa, e a gente compensa essas situações clínicas, o sono também melhora, né? Então tem várias coisas que a gente pode fazer antes de pensar em medicação, né? E as pessoas pensam muito nisso, tô com dificuldade de dormir, preciso de um remédio, é pelo né? desespero também, né? É compreensível. E é desesperador, né? Eu nunca tive insônia, mas eu passei por privação de sono intensa, porque eu tenho 3 filhos. Tem uma noção que é complicado, então a gente sabe que a questão do humor, a questão psíquica mesmo fica complicada, né? Então a gente entende isso, mas a gente precisa realmente focar nessa questão comportamental, que vale, na verdade, para qualquer coisa, né? Para quase qualquer doença. Com certeza. E tem um trabalho recente, agora de junho, que saiu numa revista super famosa e cardiológica, que é a Circulation, mostrando que o sono agora foi incluída como uma nova métrica relacionada à saúde do coração e do cérebro. Isso é muito importante. Porque eles tinham divulgado esse documento em 2010, né? Que é o Life Simple 7 e agora virou Life's Essential 8. Incluir o sono como um critério fundamental e determinante para a nossa saúde cerebral e cardiovascular, né? Além de outros fatores, não sei se eu posso falar rapidinho, né? Mas a alimentação, o exercício físico, não fumar, né? A sensação do tabagismo, controlar o IMC, né? Tá com peso da normalidade, índice de massa corporal, a glicemia, né? Estando no nível de normalidade, a pressão e a segurança abdominal, já falei, IMC. Então, seria isso. Tá, deixa mais uma pergunta que eu sei que é importante, essa porque tá muito na moda. A melatonina, ela é considerada um remédio? Na verdade, não, tá? A gente tem uso indiscriminado da melatonina. Hoje ela é um hormônio, tá? A gente usa em situações, assim, muito pontuais. Mas também tem que ser feito toda essa anamnese, toda essa questão de adaptação de rotina antes de ir para uma melatonina? Exato. É o ideal. Na verdade, assim, ó, o que é melatonina? É um hormônio liberado quando... Que é do nosso próprio corpo, do nosso próprio corpo, quando vai escurecendo, liberado quando vai escurecendo, o nosso corpo vai se fica longe da tela. Então, alguns casos, por exemplo, paciente mais idoso, pode ter diminuição de níveis de melatonina. Então, a gente, às vezes, vai colocar esse hormônio para tentar... Tem como ver isso num exame? Melhorar. Não, a gente não tem... Não consegue detectar se está com pouca melatonina no corpo. Não existe exame. Porque é uma produção que acontece diariamente. Exato. É uma coisa clínica, é um diagnóstico clínico, mas não é para todo mundo, tá? A gente pensa mais em paciente, assim, mais idoso, que pode ter uma dificuldade realmente em produção de melatonina, né? Para daí ajudar na indução de sono. Mas não é um remédio para ser usado como suplemento. Não é para pegar e experimentar, ver se dá certo. Não é esse o caminho. Na verdade, é um
contrário. Exatamente, né? Porque o que acontece, Carol, assim, idoso, por exemplo, às vezes vem muito com a queixa assim, eu acordo às 3 da manhã, eu não consigo mais dormir, mas o que acontece? Conforme o tempo vai passando, às vezes o nosso corpo vai diminuindo a necessidade do sono. Isso Também é fisiológico, tem isso. claro. Entendi. Por exemplo, aí essa pessoa às vezes vai dormir às 9 horas da noite e acorda às 3. Para ela, às vezes 6 horas de sono já é suficiente. Isso pode acontecer também. Então, da Claro. pessoa realmente mudar o hábito ao longo da vida Exato. e não ter mais a necessidade de É. tanto sono. É, porque o ideal, assim, para um adulto seria de 7 a 9 horas de sono. Isso é mais ou menos o padrão. Tá. Existem aqueles dormidores que são menos, né, do que os Aham. outros. Existe, mas assim, é mais exceção do que regra. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu tô super bem com 3 horas de sono? Dificilmente não é está regra, é super exceção, bem. aliás, né? Exato. Então, Sim. mas conforme vai passando a idade, pode ser que a necessidade diminua, tá? Isso é Entendi. fisiológico. O adolescente, que às vezes o pai e a mãe lá brigam pra acordar pra ir pra escola. Também é É fisiológico. fisiológico. Tá. Né? O que nós vamos fazer, né? Sim, claro, com tem que se certeza. adaptar à nossa rotina, mas varia conforme a questão do tempo também. Eu agradeço a tua presença, muita que informação agradeço. aqui, com certeza de utilidade pública, como você colocou. Vou deixar os teus contatos aparecendo, se prepara lá que o pessoal vai entrar em contato, tá? Muito obrigada, viu, muito doutora obrigada. Jaci? Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade.